Me diz uma coisa, você já passou por algum problema e se perguntou, será que realmente Deus se importa? Fique ligado que esse é o tema de hoje. Por diversas vezes, quando estamos passando por problemas e tempestades em nossa vida, nós entendemos o porquê de tudo aquilo. As situações parecem sem sentido, aleatórias, sem propósito. E o inimigo nos entrega um script cheio de mentiras todos os dias. Ele tenta nos fazer focar no que está ruim, no que não saiu como a gente queria, tenta nos confundir, tenta fazer a gente acreditar de que Deus não se importa e por diversas vezes nos perguntamos, será que Deus realmente está vendo tudo isso? Ele realmente está no controle? Será que ele se importa? E eu estou aqui para te dizer, sim, Deus se importa. O livro de Jó nos dá um conselho muito legal para meditarmos. Então, Jó 12, 7 a 10, vou ler na versão a mensagem, diz o seguinte: Mas perguntem aos animais, deixem que ensinem vocês. Os pássaros podem dizer o que está acontecendo. Observem a terra, aprendam dela o básico. Ouçam, os peixes do mar dirão a vocês o que sabem. Não está claro que todos eles concordam em que Deus é soberano e que tudo está em suas mãos? Cada alma vivente, cada criatura que respira? Há uns dias atrás eu assisti um vídeo do pastor Kyle Weidelman e eu aprendi algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A Bíblia nos instrui a olhar para o reino animal, para a natureza e ver o cuidado de Deus, porque podemos aprender muito de um artista pela sua arte e de um criador pela sua criação. E nos capítulos 38 e 39 de Jó, Deus ele começa a fazer perguntas e fala sobre o reino animal, como ele provê, como ele cuida, como ele se importa com o reino animal. E Jó começa a perceber que Deus não é só um controlador do universo, mas ele é um criador que se importa e se deleita em sua criação. Então, olhemos para o reino animal. Gente, vocês sabiam que as abelhas se comunicam dançando? Sim, é verdade! Por meio de danças, elas se comunicam umas com as outras e conseguem passar para as outras a localização exata, a distância de uma fonte de alimento. Sim, Deus deu essa habilidade para as abelhas para cuidar delas. Vamos olhar para os pássaros agora. Gente, vocês já pararam para analisar um ninho? Como que um serzinho daquele tamanho consegue saber o que ele deve sair, o que ele deve procurar e como ele deve encaixar aqueles galinhos para formar um ninho? E o alimento que Deus provê todos os dias para essas pequenas criaturas? Vamos olhar para o castor agora. Vocês perceberam a forma da cauda dele? Sabe para que ela serve? Ela serve de leme e de remo para quando ele está nadando. E aqueles diques e tocas que eles constroem, nas minhas pesquisas eu achei que eles passam até lama para rebocar as tocas deles. Gente, como assim? Eles fazem entradas submersas para se protegerem dos predadores e algumas tocas têm até anticâmaras para que eles possam tirar o excesso de água antes de entrar realmente na toca. Gente, que genial! Me digam se tudo isso não mostra como Deus provê a inteligência, os recursos e tudo mais que eles precisam para viver. Eu poderia continuar aqui com uma lista longa, mas olhando para os animais, para a natureza, a gente vê como Deus cuida desses bichinhos, como Ele provê abrigo, alimento, tudo o que eles precisam. Se Deus se importa tanto com os bichinhos, quanto mais nós, seres humanos, que somos criados à imagem e semelhança dele. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, diz que Deus veste os lírios do campo e provê alimento para as aves do céu. E nos pergunta, não têm vocês muito mais valor do que elas? Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus e Deus não responde algumas das nossas perguntas, assim como não respondeu algumas perguntas de Jó. Mas mesmo que Ele não responda as nossas perguntas e que a gente não entenda algumas coisas, podemos ter a confiança de que Ele é bom, de que continua trabalhando naquelas circunstâncias para o nosso bem. E podemos olhar ao nosso redor e, independente do que estiver acontecendo, saber que Ele se importa e que está cuidando de nós. Vamos imaginar a seguinte ilustração. Se você tivesse uma filha de 3 anos e estivesse levando ela para tomar vacina no médico. Então, você está levando a sua filha de 3 anos para enfiarem agulhas nela. E você tenta dar explicações para ela do porquê que você está fazendo isso, mas ela não entende. Ela apenas sabe que você está levando ela para um lugar de dor, onde ela vai sofrer. Então, ela vai te perguntar, mas por quê? E você pode dar explicações científicas, mostrar estatísticas de que elas devem tomar vacina, mas elas têm 3 anos, elas não vão entender nada. Tudo que ela sabe é que você levou ela para um lugar onde ela foi picada por uma agulha, que ela sentiu dor e ela ainda tem que acreditar que você se importa com ela. Então, como que você pode convencer essa criança de que você realmente se importa com ela? Eis aqui uma sugestão. Você poderia dizer para sua filha, ei,
vem aqui um pouquinho. Leve ela até o quarto, abre a porta do guarda-roupa e mostre os cobertores para ela. E pergunte, por que esses cobertores estão aqui? Ela vai responder, para quando eu estiver com frio. Então você pega ela e leva até a despensa. Abre a despensa e mostra, para que essa comida está aqui? E ela vai responder, para quando eu estiver com fome. E aí você pega ela, leva até a despensa onde estão os remédios e abre. Ali pode até estar tudo bem organizado, mas com certeza não vai ter remédios vencidos. Mas essas datas mostram que um dia você precisou comprar esses remédios para cuidar dela porque ela estava doente. Então você começa a fazer a pergunta para ela, você está vendo isso? Você está vendo aquilo? Você está vendo aquilo outro? E você diz para ela, em todos os lugares ao seu redor há evidências de que eu me importo e amo você. E assim também é com Deus. Isso é o que Deus fez com Jó quando ele fez várias perguntas para Jó. E Jó começa a ver a provisão de Deus de maneiras que ele nunca havia compreendido antes. Talvez isso seja porque quando a gente conhece Jó, a gente vê que ele é o tipo de cara que tem tudo seguro, tá tudo certo, não tem nenhuma necessidade desesperada, nenhuma necessidade urgente que precisa ser tratada, o futuro dele tá certo. O capítulo 1 mesmo descreve todas as coisas que Jó tinha. Mas de repente, e sem aviso prévio, ele perde tudo. Estava tudo certo, traçado pro futuro dele e de repente ele já não sabe mais como é que vai ser. Não tem plano B, não tem fundo de contingência. Mas você se lembra da conclusão dele no capítulo 42? Jó diz a Deus, naqueles tempos eu ouvi falar de ti. Lembre-se que no capítulo 1 estava tudo bem, não tinha nenhuma necessidade, estava tudo certinho para ele. E aí ele conclui o versículo, mas agora meus olhos te viram. O que aconteceu com Jó? Quando ele vê a necessidade dele de Deus, ele vê Deus. Quando tudo ao redor dele é tirado e perdido, ele começa a ver Deus de uma maneira como nunca tinha visto antes. É aqui que você encontra Deus. Quando você é fraco e não consegue ir mais longe, você tem a oportunidade de encontrar Deus de uma maneira como você nunca tinha visto antes. Talvez você tenha ouvido falar dele, mas agora você pode vê-lo. Nunca se esqueça. O maior sinal de que Deus se importa com você é a cruz. Nós não olhamos para as circunstâncias como evidência de que Deus está conosco. Não. Nós olhamos para a cruz, porque se Deus cuidou de nós, enviando Jesus para morrer na cruz, pelos nossos pecados, para nos dar perdão, salvação e vida eterna, por que Ele não se importaria com os nossos problemas e dificuldades do dia a dia? Depois de tudo isso, você ainda tem dúvidas de que Deus se importa? Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. E se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e não se esqueça, tá? De clicar no sininho para que você receba uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. É isso aí, galera. Que Deus te abençoe e não se esqueça, esteja enraizado na verdade.